cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Eu sempre gostei de música desde pequeno. Eu era uma criança bastante rebelde, eu e meu irmão, a gente eram dois assim que juntos, se você soltasse em algum lugar, a gente já estaria aprontando, quebrando alguma coisa, fazendo arte. E minha mãe, era eu, meu irmão e a minha irmã. Então, para ela fazer supermercado era uma coisa bastante complicada. E lá a gente morava na Desembargador do Vale, e tinha um mercadinho onde tinha um português que ele tocava violino. E às vezes ele ensaiava violino quando a minha mãe ia fazer a compra. E a minha mãe dizia que era o único momento que eu ficava estático, parado. Eu ficava assim, embaixo do violino, olhando. E aí esse senhor disse, esse rapaz vai ser músico ou vai trabalhar com arte, alguma coisa. Daí o meu primeiro assim contato com a música, meus pais assim não tinham uma tradição em casa de estar ouvindo música, a gente não tinha aparelho de som, uma coisa assim. Foi mais, os primeiros aparelhos de som que tinha foi dentro do carro, mas eu ficava dentro do carro ouvindo aquelas fitas cassetes e tal. Mas assim, quando eu tive um acidente, quando eu tinha 7 anos de idade, e eu cortei o meu braço, levei 57 pontos na mão e no braço. E eu perdi o movimento da mão direita.
E a minha mãe, para eu restabelecer o movimento da mão, em vez de fazer fisioterapia, ela me colocou numa aula de acordeon. E assim, eu lembro que eu adorava aquilo, porque era uma coisa que sei, que mexia comigo. E o professor, eu já não lembro mais o nome dele, porque eu tinha 7 anos, então é realmente difícil, mas ele tinha uma prateleira cheia de soldadinhos de chumbo, de Forte Apache e tal. Ele falou, cada vez que você tocar bem, eu te dou um soldadinho desses. Eu arrematei a prateleira dele inteira. Até hoje eu tenho esse soldadinho. E até hoje você toca? O acordeão está encostado, eu parei de tocar. Na verdade, depois do acordeão, com 14, 15 anos de idade, eu estudei órgão eletrônico. Depois, com 20 anos, eu estudei mais ou menos, aproximadamente, uns 4, 5 anos de piano. E também cantava em coral. Cantei no coral da FAAP e cantei no Madrigal Veredas, que já era um coral profissional. E aí também já tinha o elemento artístico de ir para o palco mesmo, com cena. A minha primeira profissão foi DJ. Eu fiz uma pequena empresazinha que se chamava Pineapple Machine. E era uma empresa de som, a gente fazia som para festas. E eu era o DJ, e eu e meu primo, nós montamos essa empresa. E eu gostava muito dessa época da discoteca, porque poderia dançar. Só que eu não sabia dançar nada, era super intuitivo, era uma coisa que eu ia me mexendo ali. E então a minha vontade de dançar começou nessa época, da época da discoteca. E eu lembro até que eu assisti uma vez um campeonato no Clube Sírio-Libanês, e eu vi um cara dançando que eu falei, nossa, eu gostaria muito de fazer isso na minha vida. Mas eu achava que tinha que começar com 2 anos de idade para dançar daquele jeito. E sempre teve essa coisa, assim, um certo preconceito de que homem tem que fazer judô, jogar bola, não sei o quê, e dançar é coisa de menina. Principalmente quando eu entrei na engenharia, então era uma coisa, um tabu, né? Mas tinha essa vontade de dançar, eu tinha uma vontade muito grande de dançar. E nos cursos de teatro, um professor de teatro, que é o Sidney Donatelli, de corpo, ele falou assim, nossa, você tem um jeito para dançar, você tem uma vontade para dançar, você deveria ir atrás disso. Porque talvez o seu verdadeiro talento seja a dança. Eu falei, não, mas eu estou muito velho para isso, eu já estava com 20 e poucos anos. Eu falei, eu teria que ter começado com 5 anos de idade, que para mim dançar na época, eu não tinha assim eu não sabia quem era Fred Astaire, quem era Jimmy Kerr, eu não sabia que existia a dança de salão, existia o balé clássico, e era uma coisa tão distante, o balé clássico, do que eu estava querendo fazer, que eu achava que a dança não era uma coisa para mim. E, bom, enfim, esse professor me convenceu a procurar o Klaus Viana.
Vai no Clausiano, o Clausiano ele trabalha com consciência corporal, não é balé clássico, você vai se sentir à vontade. E realmente eu fui. Eu encarei e fui. E foi uma descoberta, porque eu amei as aulas do Clausiano, eu adorei começar a trabalhar com o corpo. Eu tive um outro acidente quando eu era pequeno, quando eu tinha 5 anos de idade, que um carro passou por cima de mim e eu quebrei o fêmur. E na época me levaram para o hospital, eu não quero nem citar nomes, mas eles engessaram a minha perna de uma forma que não era para ser feito e eu fiquei com a minha perna esquerda 3 centímetros menor que a direita. Só que eu tinha 5 anos de idade e isso não foi contado para mim. Né? Eu lembro que eu mancava um pouquinho e tal, que até usava uma muletinha. E na época a minha mãe procurou vários especialistas e alguns disseram que se eu quebrasse a perna de novo, fizesse uma operação, que talvez eu ficasse aleijado. Então que melhor seria eu deixar crescer, que realmente eu ia ficar com a perna menor, mas que era mais recomendável do que eu ficar de cadeira de rodas. Bom, eu esqueci dessa história, meu corpo cresceu. E de um certo jeito, meu corpo se acomodou com essa diferença de altura. O que aconteceu é que a minha bacia acabou fazendo uma retroversão, então eu tive um problema também na rotação da perna esquerda, e foi um cambalacho, digamos, que eu tinha. Só que eu esqueci dessa história. Eu abortei essa história que eu tinha perna menor que a outra. E para mim eu tinha as 2 pernas normais. Numa aula do Clausiano, que eu estava fazendo, e era uma aula de consciência corporal, a gente estava trabalhando a rotação externa do fêmur. Eu comecei a me sentir mal, começou a dar um enjoo muito forte, eu não estava me sentindo bem, eu não vomito de forma alguma. Aí eu falei, nossa, não estou passando bem, eu vou para o banheiro, eu saí da aula. No banheiro, quando eu entrei no banheiro, eu acabei colocando para fora e me veio um filme do acidente. De toda a coisa. Eu comecei a reviver aquilo. E aí eu falei, o que aconteceu nesse acidente exatamente? Fui resgatar com os meus pais. E aí que eu entendi que eu tinha uma perna menor que a outra e várias coisas. Só que assim, o Klaus tinha uma perna 11 centímetros menor que a outra. Então, os meus míseros 3, eu falei assim, tá ótimo, se o Klaus dança com 11 a menos e realmente ele não mancava, eu falei, eu tenho obrigação de conseguir dançar, eu quero aprender essa técnica, foi mais um motivo para eu aprender a consciência corporal. Nem que eu nunca
vá ser bailarino na minha vida, mas pelo menos para eu não mancar. Né? Então, eu acho que assim, eu posso dizer que a minha carreira de bailarino começou com esse acidente. Provavelmente, se eu tivesse seguido a carreira de engenheiro, eu já estaria com prótese no joelho e na bacia. O que me salva de não mancar e de continuar dançando, eu tenho sérios problemas, eu tive que abandonar o flamenco por conta dessa diferença de altura, porque eu tenho muita dor no joelho esquerdo, muita dor na bacia. Tive que abandonar o balé clássico, que eu não podia saltar, né? Não podia fazer portê. Assim, todas essas eu fiz e fiz durante muito tempo, só que com o tempo as coisas foram acontecendo. Mas a consciência corporal e o alongamento são as técnicas que me mantêm vivo, que mantêm o meu corpo saudável, vou dizer, a minha estrutura ósseo-muscular saudável. Muito do que eu aprendi, também como didática, como professor, foi com o Bertazzo. Os meus mestres, assim, fundamentais, as minhas raízes são Klaus Viana e Bertazzo. Lá no Bertazzo mesmo, eu tive contato com o flamenco e fiquei com vontade de dançar flamenco. Aí eu comecei a fazer aula de flamenco em São Paulo. E eu conheci um grupo de pessoas que estava engajado no flamenco. Uma delas é uma excelente profissional, que é a Débora Nefussi. E a Débora falou, nós estamos indo para Buenos Aires estudar flamenco, que o flamenco lá em Buenos Aires é muito forte. E você quer ir com a gente? Naquela época, minha filha tinha acabado de nascer, tinha 2 meses de idade. E eu estava assim, recém-juntado com a mãe da minha filha. E estava numa época assim, bastante difícil de dinheiro, porque eu não estava mais exercendo a profissão de engenheiro, eu estava trabalhando só com dança. E esse período inicial, assim, é muito difícil de você viver da dança. Já é difícil de viver normalmente, mas difícil de viver da dança. Não tinha dinheiro nem para comprar um videocassete para assistir filmes. Pois eu fui, eu não sabia por que eu tinha que ir, eu fui. Eu embarquei no avião com mais 4 mulheres lindíssimas, imagine a minha parceira na época quase foi um divórcio. Ela falou, se você entrar nesse avião eu me separo. Eu falei, pois vamos nos separar porque eu vou nesse avião. E comecei a estudar o flamenco a fundo. Eu me apaixonei pelo flamenco. Eu fazia aula em Buenos Aires da 1 da tarde até as 8 da noite, estudando. E comecei a fazer esse bate e volta, ficava 10 dias, 15 dias em Buenos Aires e vinha. E teve uma época que eu resolvi ficar 2 meses lá estudando. Só que dessa vez eu fui sozinho. Então eu ia fazer as aulas, chegava às 7, 8 da noite, tchau, tudo, e eu ficava sozinho. Aí eu tinha que jantar sozinho, ia para o hotel sozinho. Falei, caramba, eu estou cansado de ficar sozinho. Eu quero conhecer gente aqui em Buenos Aires. Aí eu pensei, vou para um salão de tango, vou para uma milonga. Lá eu vou conhecer vários argentinos, vou criar um vínculo de amizades aqui, além do que eu vou aprender a dançar tango, que eu adoro a música tango. E foi assim que comecei. Só que quando eu cheguei no salão, eu não consegui dar um passo, porque era uma coisa assim, eu já me julgava, eu dançava balé clássico, eu tinha consciência corporal, dançava dança indiana,
com o Bertazzo, dança do ventre, né? Porque a gente foi obrigado a aprender dança do ventre para dar aula no Bertazzo. Então eu achava que eu tinha uma bagagem flamenca. Eu falei, tango eu vou matar assim, em uma semana eu estou aprendendo tango. Bom, para minha surpresa, eu estou estudando tango há 25 anos, eu acho que eu tenho muita coisa para estudar ainda. É uma técnica rebuscadíssima, super difícil. E assim, se você quer ir a fundo, logicamente que tem o tango, todas as danças de salão, você pode ficar vamos dizer assim, no primeiro nível, que seria o entretenimento. Agora, se você quer virar um profissional daquilo e realmente dançar a fundo para fazer espetáculos, exibições, aí tem que se aprofundar. E o tango é uma técnica bastante rebuscada, bastante difícil. Eu, quando danço tango, primeiro que eu amo a música. Eu comecei a dançar tango porque eu gosto muito de Piazzolla. Só que o Piazzolla foi, na verdade, uma porta de entrada. Conforme eu fui me aprofundando no tango nesses 25 anos que eu tenho de mercado, eu fui cada vez mais voltando para os tangos antigos. E hoje eu tenho uma discoteca que é uma coisa assim absurda. Eu devo ter mais de 80 mil músicas de tango para mais. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile.
o nascimento do tango foi uma época em Buenos Aires, isso foi final do século XIX, começo do século XX, era uma época que houve uma imigração muito grande dos europeus e alguns países da Ásia para a América Latina, né? Principalmente para São Paulo e Buenos Aires. Vieram os italianos, e Buenos Aires também vieram bastantes espanhóis. Também vieram franceses, judeus, russos, mas a maior quantidade que veio a Buenos Aires foram italianos e espanhóis. Então imagina que nessa época, e principalmente essas pessoas que vieram, teve logicamente alguns convidados, algumas pessoas mais cultas, mais abonadas financeiramente, mas a grande maioria eram gente humilde, que estavam passando por uma recessão muito grande, que a Europa estava assim, já indícios da Primeira Guerra, né? Esse povo estava passando fome, então veio assim os pais de famílias, os homens solteiros, para tentar cavar o mundo novo. Então o que aconteceu? Buenos Aires, no começo do século XX, tinha uma média de 10 a 11 homens para cada mulher, né? Existiam os prostíbulos, mas nós estamos falando de um povo que não tinha dinheiro para nada. Né? E era uma época também que para um cidadão desse chegar num prostíbulo, ele andava 3 dias a cavalo. Né? Não é agora que eu vou ali no canto, dar uma rapidinha e volto. Né? Então, e não era só isso, ele chegava lá, ele não podia escolher a mulher que ele quisesse. Né? Primeiro que ele não tinha nem dinheiro para isso. Mas mesmo que ele tivesse dinheiro, ele tinha que conquistar aquela mulher, porque aquela mulher tinha mais 10, 11 para escolher. Né? Então, muitos desses, eles compravam uma ficha para dançar com essa mulher, para dar um abraço naquela mulher, para sentir um corpo feminino entre os braços dele, porque era o máximo que ele ia conseguir ter ali com o que ele podia ter com o dinheirinho dele. E o tango, que veio, dos fatores, eu estou dizendo isso da dança tango, né? Porque se eu for contar da parte da história musical do tango, a gente vai levar aqui uns 40 programas para fazer tudo isso. Mas vamos dizer que assim, o tango com influências afro, né, que veio do candombe, da milonga, do tango espanhol, ele surge desse abraço, ele surge dessa carência afetiva. Então, nós estamos falando de uma época que mostrar o tornozelo já era uma coisa assim super proibida, já era o máximo da sensualidade. As danças que existiam a dois da época era uma dança que o homem tinha que botar um lenço na mão e ficava afastado da mulher com o peito para trás, dessa forma, não tinha um contato. De repente, começa a nascer uma dança que você pega e junta o corpo com o corpo, para uma época que não podia se fazer nada disso. Então, foi assim um escândalo. Né? E até por isso que essa dança no início foi super mal vista. Né? Porque era uma coisa que, nossa, toca o corpo do outro. Né? Então, a gente pode dizer que o tango nasce do abraço, ele nasce dessa conexão. Ou seja, o que acontece da cintura para baixo é consequência dessa comunicação entre esses peitos, entre esse abraço.
O tango no cinema ele tem duas fases. Tem o cinema mudo, e que tinha o pianista que tocava as trilhas. Então o tango ele entra no cinema como trilha. Primeiro no cinema mudo. Depois, quando veio o cinema falado, e aí o tango passa a ser protagonista realmente. Então aí entrou Gardel, Hugo de Carril e vários outros e artistas. Então o cinema tem uma coisa muito bonita. Buenos Aires. Pablo Verón é um tangueiro, é um excelente tangueiro. Ele ficou muito famoso no filme da Sally Porter, né, do Lição de Tango. O Pablo Verón, ele faz parte de uma nova geração, que é a geração que criou o tango novo. Então, o Pablo Verón, Gustavo Naveira, Títio Frumboli, Fabian Salas. Vamos dizer que foi aí que começou uma nova estrutura da dança tango, não da música. Muitos confundem o novo tango com o tango eletrônico. E aí é uma distinção que vale a pena ser remarcada, porque o tango eletrônico é música. O tango eletrônico ele vem do tecnotango, da música techno. Então, é uma mistura da música técnico com o bandoneon. Vamos dizer que é um bandoneon que toca na música techno. Se eu tivesse que dar uma definição para o tango eletrônico. Agora, existe o tango novo, que são movimentos contemporâneos do tango. O que acontece, o de principal que aconteceu nesse movimento do tango novo, é que em muitos momentos a gente solta a parceira e faz piruetas com elas na mão, e também o eixo do tango, do parceiro, eles dançam assim. No tango novo, a gente também faz coisas que faz este movimento, que é um movimento que a gente chama de colgadas. Né? Colgar, o verbo colgar em espanhol é pendurar. Então, tem esses movimentos de colgada. Eu diria que assim, o Pablo Verón, ele veio dessa escola. Ele morou muito tempo em Paris, e agora eu perdi, vamos dizer assim, o contato não com ele, porque pessoalmente eu nunca tive, mas o contato da história dele. Eu sei que ele é um excelente bailarino e um professor, digamos assim, um pouco genioso. Ele é bem famoso por isso, e então assim, tem algumas histórias que são bastante engraçadas do Pablo Verón. Quero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal. Julio Boca ele é um bailarino clássico, um excelente bailarino, porque ele tem a técnica e tem o artista. E quando o Julio Boca dança, ele faz assim com o braço, você já vai junto, né? Eu diria que o Julio Boca é um Nureyev, né? É um Nureyev. O Nureyev, quando dançava, não tinha um que não ficava com lágrima nos olhos.
Ele fez trabalhos com tango, em cima das músicas do tango, mas sempre em cima da técnica do balé clássico. Né? O Julio Boca, ele não é um dançarino de tango, ele não é um bailarino de tango, ele é um bailarino clássico. Então, sempre teve, vamos dizer assim, ele executou a música tango com a roupagem do balé clássico. Goyeneche, na verdade, ele vem de lá de trás do tango, ele já ele é um cantor muito antigo. Eu amo Goyeneche porque o Goyeneche, primeiro, ele tem um jeito de cantar que ele é quase um ator em cena. Né? Quando o Goyeneche canta, mesmo que você não entenda espanhol, e muitas das letras do tango, elas não estão só em espanhol, elas estão em lunfardo. Lunfardo é a gíria, o que a gente fala de gíria aqui, é a gíria do tango. Tem até algumas gírias que nós importamos. Por exemplo, mina, que a gente fala, essas minas aí, isso é lunfardo. Isso vem do lunfardo. Tá? Então, mesmo quando o Goyeneche ele canta em lunfardo, você entende. Porque ele interpreta de uma tal forma, ele vivencia de uma tal forma, que é soberba. Ele teve várias fases, o Goyeneche. O Goyeneche ele teve uma fase que a voz dele ainda era boa. Só que o Goyeneche ele gostava da cocaína e do uísque. E ele misturava. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en honradez y enamorar de tu estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Isso acabou com as cordas vocais. Então, no final da carreira dele, ele tinha uma voz bem assim, né? Ele conseguiu que a voz dele desse ainda um tom especial no tango. Né? Então, ele tem isso. Goyeneche cantou muito com a orquestra do Aníbal Troilo. Não dá para falar de Goyeneche sem falar do Troilo. Eles são a geração contemporânea, que vamos dizer assim, a geração de 50, dos anos 50 para frente. O tango a gente pode classificar em velha guarda, a fase milongueira, a fase melódica, e a fase vanguarda. Então, a fase embrionária do tango, ele era meio indefinido. Era meio milonga, era meio tango andaluz, era meio habaneira. E as letras dessa época eram feitas por repentistas, como são assim, que os argentinos chamam de pajadores, que são os que começam a improvisar em cima da melodia.
Só que as letras eram sujíssimas, eram sexuais, assim, era pra você dar uma ideia, o nome de uma letra, La Concha de la Lora, né? Assim, o nível era baixíssimo. Depois veio uma época da melancolia, que esses imigrantes que começaram a fazer parte da história do tango, e se vocês pegarem o nome dos compositores de tango, é uma italianada que não tem jeito, é Tanturi, Biagi, Canaro, Pugliese, uma série, até tem uma brincadeira, os argentinos que me perdoem, mas dizem que os argentinos são italianos que falam espanhóis e pensam que são ingleses. Existe uma influência da cultura italiana muito grande no tango, muito grande. Esses imigrantes, eles se deram conta da besteira que eles tinham feito de sair do país deles. Então surge uma melancolia, uma nostalgia daquele lugar que eles abandonaram. E ao mesmo tempo também teve já uns argentinos que foram para a Europa, e esses argentinos tinham uma nostalgia da Argentina que eles viviam. Então existia ali uma nostalgia, uma tristeza. Tem um professor de tango, que é o Horácio Godoy, ele falou uma frase sobre a milonga que eu adoro, que ele fala assim: a milonga é uma tentativa triste do argentino ser alegre. Então, o argentino ele tem uma tristeza profunda, né? O povo argentino tem essa tristeza marcada no corpo, e isso surgiu nas letras de tango. Então, isso está entre os anos, comecinho do tango ali, 1910, isso vai arrastar até os anos 30, né? Que aí quando tem quando a Argentina começa a viver uma época que eles chamam a época da indecência, a época que os regimes políticos estão muito confusos, então é uma época que aparece o discépolo, né? E aí ele começa a falar da parte mais política. Então as letras de tango elas foram passando por essas fases. E depois veio a época romântica, a época melódica das orquestras. Então essa época melódica ela começa nos anos 40, 41. Que coincide com a época de ouro do tango, ou seja, quando a Argentina estava numa boa época, numa boa fase econômica, né? Então as gravadoras tinham potencial para estar gravando, e já começa indícios da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e as gravadoras não tinham mais como gravar as músicas estrangeiras, então elas começam a buscar as músicas locais. Então é uma época que todas as orquestras de tango começam a florescer, e são orquestras que chegavam a ter 60 músicos, né? Só que isso vive até os anos 50, 55, quando entra a repressão militar. E aí as orquestras passam a ser bandas com 5, 6 pessoas, e todos esses músicos, muitos deles perderam o trabalho, né? Porque não se dançava com som mecânico, né? Se dançava com as orquestras. Eu tenho um professor de tango, que é o Mingo Pugliese, que ele falava que você andava pela Avenida Corrientes, e que aí se você quisesse dançar com a orquestra do Carlos Di Sarli, que ele estava tocando, você escutava de fora. Se você quisesse dançar com a orquestra do Juan D'Arezzo, você escutava de fora essas coisas. Que você podia optar, né, qual orquestra você ia dançar aquela noite. Se você souber, isso é maravilhoso. Isso não existe mais.